E aí pessoal, aqui é o Igor, então vamos para mais um vídeo aí do nosso canal. Hoje falando um pouquinho ainda sobre aquela matéria do segundo ano, referente à parte de gráficos de calor específico e calor latente. Matéria super importante, tá? Porque principalmente essas questões de calor específico e calor latente aparecem muito na forma de gráfico. Agradecer a todo mundo que está acompanhando nosso canal. Agradecer também agora que nós chegamos aos 400 inscritos. Pode parecer um número pequeno aí do nosso canal, tá? Mas enfim, é um número expressivo pelo pouco tempo que a gente está com vídeos aí no nosso canal. Então agradecer as 400 pessoas que estão apoiando nosso canal. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Antes de começar a nossa aula, ali que é hoje sobre gráficos, vamos ler uma mensagem da turma 207 da nossa campanha do Fica em Casa. Uma mensagem bem bonita e hoje também encerrando essa campanha do Fica em Casa. Então agradecer todas as turmas ali que mandaram mensagem. Todas elas mandaram mensagens positivas para que a gente ganhe energia e consiga atravessar logo esse problema do coronavírus. Então vamos ler a mensagem da 207 e depois já vamos pro vídeo. É nóis, galera. Galera, então para começar o nosso vídeo, vamos ler aqui a mensagem da turma 207 aqui para nossa campanha do Fica em Casa. Então eles mandaram uma mensagem bem legal aqui. E mais uma vez agradecer a todas as turmas que participaram dessa campanha do Fica em Casa. Inclusive agora, para a semana que vem, para os outros vídeos, eu vou começar uma outra interlocução com as turmas. Enfim, dei ideias aí, que eu também não tenho muitas ideias. Eu acho que é legal, desculpa, abrir espaço aqui para as turmas falar um pouquinho também e eu interagir com eles. Acho que é uma ferramenta legal, tá? Então vamos ler a mensagem da 207, tá? A persistência é o caminho do êxito. Então aqui é uma mensagem aqui de resiliência, né? Que nem o pessoal tá usando bastante essa palavra, tá? É de continuidade, enfim, de não desistir. Que o caminho é difícil aí, mas se nós desistir vai ser mais difícil ainda, tá? Obrigado à turma 207 e vamos então para nossa aula hoje que é sobre gráficos, tá? Então vamos lá. Galera, antes então de falar dos gráficos aqui, vamos retomar uma coisa que nós aprendemos na aula passada, que eu acho que é bem importante aqui. E vai ser fundamental para a gente entender os gráficos, tá? Primeiro, o calor específico aqui é referente à questão de temperatura. Importantíssima essa questão aqui. A gente vai trabalhar com a questão da temperatura e não com a mudança de estado físico. Então vai ter mudança de temperatura sem mudança de estado físico. Isso quer dizer o quê? Se ele está sólido, ele vai ficar sólido. Se ele está líquido, ele vai ficar líquido. Então basicamente é isso. Já o calor latente é referente à energia para modificar de estado físico. Então aqui não vai ter uma questão aqui de que ele vai de 20 graus para 40. Ele vai continuar sempre na mesma temperatura, só que, por exemplo, ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso, ou do estado sólido para o estado líquido. Então aqui não tem mudança de temperatura. Importante, galera, vocês memorizarem essas duas partes que estão sublinhadas para entender a parte de gráficos. Não é difícil gráficos, mas a gente tem que atentar para isso. Então vamos lá. Bom, retomando então aquela parte anterior, aqui agora a gente pode trabalhar um pouquinho com gráfico, tá, galera? Antes de começar aqui eu falar um pouquinho sobre o que eu vou mostrar pra vocês, eu queria dizer que gráficos assim não são coisas difíceis, tá, galera? O pessoal tem uma dificuldade gigante assim de avaliar gráfico, fazer gráfico, mas não tem muito mistério, tá, galera? Você tem que ter os dados bem coletados ali, tá, os dados certinhos e montar tudo de uma forma proporcional. Eu vou mostrar depois agora na próxima parte do vídeo, que eu vou até montar uma planilha eletrônica ali, que o importante no gráfico é tu ter os espaços certinhos. Então aqui, ó, por exemplo, aqui no exemplo que eu vou mostrar, ele vai passar de 20 graus para 100. E por que 100? Porque 100 é a temperatura que a água começa a evaporar. Então eu não posso botar lá 0, 20, 50 e depois 100. Vocês notaram que os espaços não estão proporcionais. É ideal que você tenha sempre os espaços certinhos, tá? Para não ter esse tipo de problema. E botar as coisas bem direitinho no eixo X e no eixo Y, tá? Mas não tem grande problema, galera. Você não tem motivo para ter medo de gráficos, tá? Gráfico é bem tranquilo e eu vou mostrar agora. Para isso, eu vou usar uma planilha eletrônica como o Excel, o OpenOffice e o próprio Google, né? Eles têm essas ferramentas de planilha eletrônica para mostrar para vocês. Bom, eu vou pegar uma amostra aqui de 100 gramas de água, tá? Então, basicamente é isso, que se encontra inicialmente a temperatura ambiente, que é 20 graus. A gente vai ter que levar essa água até 100 graus para ela começar a evaporar e calcular o total de energia também para fazer a vaporização da água. Sendo que tem os dados aqui, tá? Que o calor específico da água é 1 e o calor latente de vaporização da água é 540. Então vamos ver agora ali na nossa planilha eletrônica como é que a gente vai montar esse gráfico. Bom, galera, aqui é o seguinte, tá? Então vamos mostrar aqui como é que eu fiz meu gráficozinho. Até eu fiz umas anotações aqui, mas acho que é importante para explicar para vocês. Eu botei os dados que o exercício me passou, tá? Que a massa aqui é 100,
o calor específico da água, que é 1, o calor latente de vaporização, que é 540, e as variações de temperatura. Ele começou com 20 e vai terminar com 100. E da onde que eu tirei esse 100 é a temperatura onde a água começa a vaporizar. É 100 graus, memorizem isso, tá? Bom, aí o que eu fiz aqui no nas calorias, para calcular as calorias? Basicamente, eu usei a fórmula do calor específico, tá? Porque assim, quando tem variação de temperatura, você usa a fórmula do calor específico, tá? Então aqui até vou abrir a formulazinha aqui, tá? Eu tô usando o Excel, tá? Mas assim, esse gráfico eu gerei no Google Planilhas, tá? Então funciona no OpenOffice, funciona no Google Planilhas ali, é bem fácil, tá? Então aqui, ó, qual é que eu fiz aqui, pessoal? Botei 100, que é a massa. Botei 1, que é o calor específico da água. E na variação de temperatura botei 20. Por quê? De 40 graus para... de 20 graus para 40 aumentou 20, né? Então, como aumentou 20 graus, sempre bota a variação. Então, isso aí vai dar 2000. No segundo intervalo, deixa eu até abrir aqui, ele deu 40 aqui de variação de temperatura. E da onde que eu tirei essa variação de temperatura? Eu peguei a temperatura final, que é dessa célula, que é 60... e botei menos a temperatura inicial, que é 20, tá? Eu recomendo que vocês façam isso. Você poderia botar de 60 para 40? Não tem problema. Só que aí daria 2000. E aí tu teria que só não pode esquecer que tu teria que somar aqueles 2000 do início, tá? Porque já teve 2000 aqui nessa primeira parte, tá? Então, para você não se atrapalhar, eu recomendo sempre que tu pegue a temperatura da célula e diminua pela temperatura inicial. Isso aqui vai dar 4000. Bom, fazendo isso até o fim, até a temperatura de vaporização dá 8000. Isso quer dizer o que, tá? Que ele começou com 20 graus aqui, com 0 calorias, mas para chegar até os 100 graus, que é quando começar a vaporizar, ele gastou 8000 calorias. Então ele aumentou, ele teve que adquirir 8000 calorias para fazer isso, tá? Nota uma coisa, que isso é importante na hora de vocês fazerem gráficos. Os espaços das temperaturas são proporcionais. Então, tipo, não aumenta de 0 para 10, depois de 10 para 50 e depois de 50 para 70. Ele está aumentando de 20 em 20. E isso é importantíssimo na hora de vocês fazerem o gráfico. Você sempre tem que ter a mesma proporção aqui de aumento de temperatura. Não pode pular de 0 para 10 e depois de 0 para 70. Tem que ser espaços iguais, tá? Então, inclusive, dá para anotar bem isso aqui no gráfico. Depois que ele chegou nos 100 graus de temperatura, ele vai começar a vaporizar. E quando começa a vaporizar, aí você tem que usar a fórmula do calor latente. Não pode mais usar a fórmula do calor específico. Então aqui, ó, eu vou até abrir aqui a planilhazinha aqui, ó. Eu peguei os 100 gramas, que é a massa, e multipliquei pelo calor latente de vaporização. Isso aqui deu 54.000. Então, para terminar aqui a avaliação do nosso gráfico, para pular de 20 graus até 100, quando ele começa a vaporizar, ele precisou de 8.000 calorias. E depois, para ele fazer a vaporização total, que é essa parte retinha aqui, e ela é reta porque não aumenta a temperatura, vocês notaram que não saiu aqui dos 100 graus, ele precisou chegar até 54.000 calorias. Então, esse é um gráfico bem construído. Inclusive, eu vou passar para os meus alunos que eles façam também essa atividade aqui na planilha eletrônica. Vamos ver se vocês se dão bem, tá? Mas, galera, vocês viram que não tem grande mistério, tá? Ok? Bom, galera, agora que a gente entendeu ali como é que funciona a questão ali dos gráficos, agora a gente pode fazer um exemplo aqui e também já meio que vai encerrar nossa aula, porque enfim, nossa aula hoje é bem para aprender como é que analisa um gráfico, como é que a gente tira aqui os dados dele, tá? Eu tenho aqui que através de um gráfico aqui de uma certa substância de 10 gramas, que se encontra inicialmente no estado sólido, a gente tem que calcular o calor específico e o calor latente de fusão dele, tá? Como é que a gente vai saber essas duas coisas, tá? Primeiro ele diz o seguinte, que ele se encontra inicialmente no estado sólido. Então o sólido é quando começa o gráfico. Aqui ele começa o gráfico. Então essa partezinha aqui que ele está aumentando de 10 graus para 20 é a parte que ele está aumentando apenas a temperatura. E ele se encontra no estado sólido. Então ali nós temos a parte do calor específico. Já essa parte retinha aqui é quando ele não está aumentando a temperatura. Então, por consequência, ele está fazendo a fusão, ele está fazendo a mudança de estado físico. Então, essas duas partes aqui que nós vamos ter que avaliar aqui no gráfico. A parte que ele aumenta de 10 para 20 graus, que a gente vai calcular o calor específico, que ele precisou de 200 calorias para isso, tá? E mais essa parte retinha aqui, que ele passou de 200 para 400. Então, aqui que ele fez a fusão. Então, vamos fazer essas duas contas aqui para finalizar a nossa questão.
Então, galera, vamos começar aqui pelo cálculo do calor específico, tá? E para saber o calor específico, eu sei que nós temos que saber, tá? Da fórmula do calor específico, tá? Bom, como eu falei, ele vai começar no estado sólido. Então, o estado sólido, e como ele está dizendo que é o começo, é onde começa o gráfico. Então, é aqui que vai começar a nossa análise. Nesse período aqui, ele está aumentando a temperatura de 10 graus para 20. Então, a única fórmula que tem temperatura é do calor específico. Então é essa a fórmula que nós vamos ter que usar. Bom, trocando aqui no gráfico, no lugar do Q, que é a quantidade de calor, ou as calorias, eu botei o 200. Por que 200? Porque para ele fazer essa parte da curva de aumentar de 10 graus para 20, ele gastou 200 calorias. O 10 é a massa, inclusive ele diz isso aí no começo do exercício, tá? Que é a massa ali do corpo. E a variação de temperatura é de 10 para 20. Então aqui, ó, temperatura final que é 20, menos a inicial que é 10. Bom, fazendo a subtração, né? 20 menos 10 dá 10. E 10 vezes 10 dá 100, né? Essa conta aqui é facílima. Isolando aqui e sabendo que o 100 aqui está do lado da letra, então ele vai passar para baixo dividindo. Então vai dar 200 dividido por 100. Essa conta é fácil, né? Dá 2 calorias por grama vezes grau Celsius. Esse é o calor específico aqui do nosso exemplo. Agora vamos calcular o calor latente na segunda parte. Vamos lá. Bom, agora continuando a segunda parte do exercício, agora nós vamos ter que descobrir aqui o calor latente, né? De fusão, no caso, tá? E a fusão aqui, como é mudança de estado físico, não tem aumento de temperatura. Então essa parte aqui é achatada do gráfico, tá? Memorizem, a parte que está aumentando a temperatura, que é o calor específico, é a parte que está subindo, ou ascendente, ou descendente. E a parte do calor latente é a parte que não tem variação de temperatura. Então ela fica ali retinha, tá? Ela fica plana aqui, como está mostrando aqui no desenho, tá? Bom, então vamos trocar aqui. Bom, se é o calor latente, é o LF. E por que LF? L de calor latente e F de fusão, tá? E a fórmula do calor latente é essa aqui, né? Quantidade de calor igual a massa vezes calor latente de fusão. Bom, a quantidade de calor, você aqui poderia botar o 400, tá? Mas está errado, porque ele não começou do zero, ele começou do 200, tá? Então tem que pegar a quantidade de calor final e diminuir pela inicial, tá? Porque ele não começou pelo zero, tá? Cuidado isso. Mas a massa continua sendo 10. 400 menos 200 dá 200, né? Facílima essa conta, tá? Aí isola, né? O 10 manda para baixo dividindo, porque ele está do lado da letra. E essa conta também é fácil. 200 dividido por 10 dá 20. Então, o calor latente de fusão dessa questão é 20 calorias por grama. E tá feito aí o nosso exemplo, galera. É nóis. É isso então, galera. Mais um vídeo para o nosso canal. Hoje falando sobre a parte de gráficos de calor específico e gráficos de calor latente. Semana que vem eu vou fazer uma aula um pouquinho diferente, que a gente vai dar uma revisada na parte de matemática, na parte mais de geometria, mas é bastante importante para a parte ali que nós vamos estudar na sequência, que é a parte das dilatações, tá? Agradecer a todo mundo que está acompanhando nosso vídeo, se inscreva no canal aí, mais uma vez agradecendo as 400 pessoas que estão inscritas no nosso canal, todas elas ajudaram e estão apoiando que a gente consiga fazer vídeos, tá? Então agradecer a todo esse povo. Obrigado, galera, e até a próxima aula. É nóis!